novamente, Jesus.
nosso amigo. É o nosso amigo. Santo, 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 santo. Te adoramos, te adoramos.
águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do teu nome, eu nada terei falta, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. E estás comigo, eu sei que estás comigo, sempre estás comigo. Eu sei, tua vontade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar.
dias da minha vida, ó Senhor. Os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você transbordar, para viver a vida assim, só pra você, só pra você. Só pra você, só pra você, só pra você. O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. Aleluia, nós podemos confiar nele. Ele é o nosso pastor, ele nos guarda. Aleluia. A palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada, 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 nada me faltará. Nós só temos motivos para agradecer a esse Deus poderoso, maravilhoso, nosso Pai. Só temos motivos para render graças a Ele, querido. Ele nos salvou, Ele nos livrou da morte, do pecado, da tristeza e da perdição. Ele nos livrou das mãos do diabo. E não só isso, Ele nos elevou e nos fez sentar nos lugares celestiais, habitarmos com Ele nas regiões celestiais. Olhamos tudo do alto, onde o maior problema dessa terra se torna como nada.
Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, por tudo que fez por nós. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos a Ti. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te Aleluia. Quantos motivos nós temos para agradecê-lo e engrandecê-lo. Como é maravilhoso, querido, e eu quero que você tenha essa consciência, valorize a liberdade de culto que você tem. Nós podemos gritar ao mundo, nós podemos, onde quer que nós estejamos, levantar as nossas mãos e agradecer e engrandecer ao Senhor. Ele é digno e é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, trata-se ainda da nossa adoração ao Senhor. Eu não o vejo de maneira diferente. A Bíblia conta no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia vai falar a história de um profeta chamado Elias e uma viúva de Sarepta. A partir do verso de número 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo esses 2 gravetos para levar à minha casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias, para que Elias e para que a mulher e sua família pudessem comer. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Até aqui. Querido, preste atenção. O homem de Deus havia proferido uma palavra dizendo que não choveria até segunda ordem. E quando ele diz isso, Deus diz para ele: sai de onde você está e vá para a caverna. Eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Ali tem um rio e você vai beber água dele. E a Bíblia diz que o homem faz isso. E ele fica lá, querido. A Bíblia diz que ele tinha água do rio e tinha os corvos alimentando. E quando o rio está secando, Deus diz para ele: vai encontrar agora a viúva que eu falei para ela te alimentar. Querido, parece surreal. O profeta veio de um contexto onde pássaros traziam comida para ele. E Deus diz: vai para uma viúva. Ele chega lá, pede para a viúva comida, e ela diz: o que eu tenho é para mim e para o meu filho. A gente vai comer e esperar a morte, porque não tem outra solução. Mas convicto
de quem Deus era e dos milagres que ele já havia experimentado por ser um homem de Deus, ele diz: faz exatamente o que você falou. Só que antes de você comer e dar para o seu filho, faz e dá para mim. Querido, eu entendo isso como o Senhor dizendo que a primícia é sempre dele. 10%, ou até mesmo a primícia. A Bíblia diz que eu e você devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda, de tudo aquilo que vem a nós. E a mulher dá o primeiro pedaço para o profeta. Então, porque ela deu semente para o profeta diz: não faltará até que a chuva volte. Querido, nós estamos num cenário um tanto quanto semelhante. Mas pastor, choveu ontem. Eu sei, querido. Eu digo porque nós estamos diante de um cenário de caos. Se você meditar e ver o que está acontecendo, muitas pessoas perdendo emprego, e aquele burburinho, cada um fala uma coisa, e aí fica naquela, né? Deixa eu reter o que eu tenho, guarda, é nosso, não divide. Queridos, a palavra de Deus mostra aqui uma mulher que estava diante de um cenário onde o que ela tinha era para ela comer e esperar a morte. Não havia outra solução, mas ela entendeu que dar ao homem de Deus seria a solução. Pastor, está dizendo que é para eu dar para você? Não. Eu só quero que você entenda e reconheça o Senhor nos teus caminhos. Reconheça o Senhor. Querido, nós olhamos para o cenário e podemos imaginar, é tempo de reter. Nós olhamos para a palavra e ela nos ensina que é tempo de dividir. Amém? Não retenha, querida. Comer a semente vai te privar de ter colheita. O que se deve plantar, plante. Não coma a semente. Amém? Existe aqui na lateral da sua tela a conta da igreja. Nós estamos também na igreja, a igreja está aberta também para receber os alimentos do Solidariedade Viral. Então, para você ter uma ideia, durante essa época de pandemia, esse tempo de pandemia, nós já recebemos e doamos mais de 2 toneladas de comida, querido. Mais de 70 famílias já foram abençoadas, fora instituições que alimentam moradores de rua. Nós temos feito um trabalho para poder atingir as pessoas que precisam. E aí eu digo para você, é hora de nós dividirmos, é hora de nós compartilharmos, é hora de nós darmos. Amém? Eu quero te encorajar a ser obediente à instrução do Espírito. Mas Deus, o que eu tenho é isso. Querido, siga a instrução do Espírito. Nele não há falta. Amém? Então eu quero te encorajar a isso. Eu sei que você já fez aí no seu telefone, no seu notebook. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças por cada uma das sementes que foram depositadas, transferidas ou têm sido trazidas a este lugar, Pai. Obrigado porque são sementes de gratidão, de honra, de amor. Sabemos e reconhecemos, a Tua palavra diz que é o Senhor quem dá semente ao que semeia. E nós não iremos parar de semear, Pai. Muito pelo contrário, queremos semear cada vez mais e com mais força, com mais intensidade. Eu te dou graças por cada uma das sementes, sendo uma colheita abundante, Pai, para abençoar a outros e semear ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu gostaria de chamar a Camila. Querido, enquanto ela vem para cá, eu sei que você sabe, e talvez você não tenha tido a oportunidade de estar com a sua mãe, né, por conta do isolamento. Eu sei que em alguns casos talvez esteja mais retirado, mas hoje comemora-se o Dia das Mães. Eu estou aqui ao lado da mãe dos meus filhos. Tem feito um trabalho excepcional, uma excelente mãe, e aqui eu vou falar da mãe dela, né, ela como mãe, uma excelente mãe, e eu sei que tem se posicionado dessa forma na igreja para muitas mulheres também, e eu quero honrar a vida dela como mãe, a vida da minha mãe, que me criou, tantos valores e princípios maravilhosos eu tenho hoje em mim, por conta do que minha mãe me passou, e eu vejo a Camila fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Glória a Deus pela sua vida, mãe, parabéns por esse dia. Eu sei que o dia de vocês são todos os dias, mas foi escolhido hoje, né?
Dia das Mães, eu quero honrar a sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida e pelo que você tem feito com os nossos filhos, viu? Amo você. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Boa noite, né? Bom final de tarde para você que está aí com a gente. Como é bom poder compartilhar a palavra, ainda mais num dia tão especial. A gente sabe, como o pastor falou, é um dia específico, né, que determinaram aí no calendário, mas nós que somos mães sabemos a nobre função que nós executamos, e não só uma função, queridas, mas um grande ministério que o Senhor confiou a nós, né? E que ministério importante, o ministério de discipular pessoas, de implantar dentro deles sementes tão preciosas e ao mesmo tempo conciliar com tantas outras coisas que nós fazemos. Então, parabéns para você, assim como eu recebi esses parabéns. Como é bom, né, quando nós temos alguém do nosso lado que realmente entende, valoriza tudo isso que nós estamos fazendo. E eu quero dizer para você que você tem muito valor, que você é valorosa e que certamente o Senhor se alegra com a sua disponibilidade, com a sua alegria e com o seu amor para com seus filhos, viu? Amo você, saudades, e eu sei que em breve a gente vai poder estar todas juntas. Bom, gente, nós vamos iniciar a palavra agora, e eu sei que o Senhor quer compartilhar algo específico conosco. De fato, já estava esperando Ele me dar a nota certa para esse culto, a inclinação correta para aquilo que nós iríamos compartilhar com você. E antes de começar, eu queria dizer que hoje é um dia de alinhar a nossa visão. Eu sei que cada palavra, cada culto, o Senhor faz de uma forma. Ora, Ele nos anima, ora Ele nos consola, ora Ele nos exorta. E eu acredito que no culto de hoje, o Senhor quer ajustar o nosso foco, a nossa perspectiva, a partir de algo que nós vamos falar. Amém? Então, antes de tudo, eu queria começar com um texto de introdução. Você não precisa abrir, mas em Filipenses, capítulo 3, no verso 13 e 14, na Nova Versão Transformadora, diz assim: não, irmãos, não a alcancei. Ele estava falando da perfeição em Cristo Jesus. Mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui nós vemos Paulo escrevendo essa carta e dizendo sobre a jornada da vida dele, sobre aquilo que ele estava vivendo a partir do momento que ele conheceu Jesus. E ele fala: eu já não alcancei ainda o nível que eu gostaria, mas eu concentro os meus esforços em uma coisa. E no que ele se concentrava, em que ele aplicava os esforços dele? Esquecendo-me do passado, esquecendo do que está lá para trás, eu olho ao que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E eu comecei a analisar esse texto. Nós não vamos falar sobre alvo, não é isso, mas eu percebo, queridos, que Paulo aqui, ele tem um foco. E o foco é um prêmio celestial a respeito daquilo que Deus o chamou para ser. E eu começo a analisar a vida de Paulo, como ele era alguém dedicado, intenso para com o Senhor, intenso aos interesses do Senhor, como ele amava, como o encontro dele foi genuíno. E eu percebo que dentre muitas características que nós poderíamos falar aqui, algo que me chama a atenção, queridos, é que os olhos de Paulo estavam voltados para a eternidade. Você vê não só nesse texto, esse aqui eu peguei de exemplo, mas nós vamos ver no decorrer da mensagem diversos textos que apontam a vida cristã para um tipo de perspectiva diferenciada daqueles que não nasceram de novo. A Bíblia nos convida para uma forma de olhar diferente. E os olhos de Paulo, você percebe aqui que ele fala: eu estou me empenhando, eu estou concentrando os meus esforços para receber um prêmio celestial. O que é isso, senão alguém que tem noção, que tem o coração voltado para a eternidade? Se eu pudesse hoje intitular essa mensagem, muito provavelmente eu colocaria olhos para a eternidade, ou mesmo falar sobre eternidade, porque é sobre isso que eu quero falar com você. E antes de nós continuarmos, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Amém? Pai, eu te agradeço por esse dia, Pai. Eu te agradeço por esse momento onde nós estamos compartilhando a palavra.
ela é verdadeira, ela é saúde para os nossos ossos, Pai. A Tua palavra tem nos limpado, tem nos levantado todos os dias, Pai. A Tua palavra nos mantém, Pai, no trilho da Sua verdade, Pai. A Tua palavra tem nos alcançado a cada dia. A Tua palavra tem renovado o nosso entendimento, alinhado o nosso coração, as nossas ações, as nossas motivações. Ela é como um espelho para nós, Pai. É impossível olharmos a Tua palavra e não vermos aquilo, Pai, que nós podemos ser ainda. Não de forma penosa, mas sermos agraciados pelo Teu consolo, pela Tua instrução, pela unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, Pai. Como é bom Te servir, como é bom Te adorar, como é bom, Pai, Te cultuar e receber o bom alimento da Tua palavra. Nós abrimos, Pai, o nosso coração nesse momento. Nós declaramos, Pai, que o nosso espírito está pronto para receber a Tua palavra, Pai. Nós queremos Te dizer que nós Te amamos, Pai, que os nossos olhos podem se abrir conforme a Tua palavra é ministrada. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de sabedoria e de revelação, atuando, Pai, em nós, Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Como eu disse, queridos, Paulo tinha uma visão, ele tinha um foco, ele tinha um olhar para a eternidade. Ele certamente, após o seu encontro com Cristo, e foi ali sendo gerada uma jornada, um caminhar dia após dia, porque você sabe que a caminhada cristã, querido, não diz respeito apenas do dia que você foi salvo, que você recebeu Jesus, mas é um dia a dia de relacionamento com o Senhor, é um dia a dia de comunhão, é um dia a dia de relacionamento, que vai proporcionando novos níveis na sua e na minha vida. Amém? E antes de nós chegarmos aonde nós vamos chegar, eu quero começar falando a respeito de eternidade, no conceito de que Deus é eterno. Você não precisa abrir, mas no livro de Salmos, no capítulo 90, verso 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de nascerem os montes e de criarem as terras e o mundo, ou seja, antes de tudo, querido, antes de toda a criação, antes de tudo aquilo que eu e você podemos ver, antes de tudo aquilo que possa se nomear, o nosso Deus, Ele é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso é algo tão grandioso que fica difícil muitas vezes em palavras nós tentarmos explicar o conceito de eternidade, porque a grandeza de Deus é tão impressionante, é tão maravilhosa, é tão poderosa, que o salmista aqui coloca de eternidade a eternidade. Ou seja, não tem princípio nem fim, é de eternidade a eternidade. Um outro texto, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17 diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Rei eterno. E aqui depois ele coloca alguns outros atributos ou características e ele fala: ao Rei eterno, imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mais uma vez aqui mostrando a eternidade do Senhor. E o último texto que eu quero ler para você, Êxodo 15:18. O Senhor reinará por todo o sempre. Nós estamos falando, queridos, e eu acredito que essa é uma boa linha de raciocínio para que nós possamos chegar nessa mudança de perspectiva para hoje à noite. E eu quero começar do nosso Criador, dizendo a respeito da eternidade dele, como eu disse. E a primeira coisa aqui dentre esses textos que nós podemos ver é que ele não tem princípio e nem fim. O nosso Deus, queridos, ele é atemporal. A partir dele tudo foi criado. Não tem início e não tem fim. Nada o criou. Ele é autoexistente. Eternidade faz parte de quem ele é. Ele é um Rei eterno. Ele é um Deus eterno. Outra coisa, ele é eterno, seja no passado ou no futuro. Não pode ser medido pelo tempo.
Sabe, muitas vezes por causa da nossa visão, a partir da nossa perspectiva de tempo, nós queremos às vezes compreender o entendimento, a onisciência, a onipotência, a onipresença do Senhor. E muitas vezes nós ficamos ali bloqueados por causa da nossa racionalização e como nós olhamos a questão do tempo na nossa vida. Deixa eu te dizer algo eterno é algo que não é preso ao tempo. O tempo veio depois de Deus, o tempo quem criou foi Deus. John Wesley tem uma frase que eu achei interessantíssima quando eu ouvi, e ele fala: o tempo é uma rachadura na eternidade. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil da nossa mente humana compreender, mas pense, querido, Deus é eterno, Ele já existia, Ele já estava. Todos os momentos, para Ele não há sucessão de ontem, hoje e para sempre. Ele sempre é o agora. É por isso que nada o surpreende. Ele já sabe na sua onisciência. Mas ao mesmo tempo, Ele cria o tempo dentro da terra para que eu e você pudéssemos viver nesta linha temporal. A realidade de Deus é atemporal. Não há sucessão de momentos para Ele. O passado, o presente e o futuro são um eterno agora. Ele sempre existiu e tudo o que foi criado tem nele a sua primeira origem. Queridos, a autoexistência de Deus é tão impressionante que é carregada no próprio nome. Eu até anotei aqui para que eu não me esquecesse. Mas Jeová, ou Yahvé, tem como significado o existente. E é também traduzido por eterno em algumas Bíblias. Não é à toa que a resposta de Deus, lá no Antigo Testamento, é: eu sou. Você entende a grandeza desse Deus? É importante notar, queridos, que além dele ser um Deus eterno, Ele é Espírito. Eu coloquei 2 anotações aqui que eu considerei importante para esse plano de fundo. Muitas vezes quando nós vamos construir algo, e é isso que nós fazemos nas mensagens, nós vamos construindo algo entre eu e você, conforme nós vamos compartilhando a palavra, mas antes de construirmos é necessário nós limparmos o terreno. Então considere essa parte como a limpeza do terreno para que algo possa ser edificado, amém? Então dentro desse conceito de que o nosso Deus é eterno, é muito importante também entender que Ele é um Espírito. Eu peguei aquele texto de João 4:24 tão conhecido que fala: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ele é eterno nesse sentido que eu disse de sem início e sem fim. Ele é Espírito. E Ele, queridos, tem um outro conceito também que para nossa mente é tão abstrato, mas que Ele é, que está em Jeremias 23:24, e eu vou ler para você, caso você nunca tenha ouvido esse texto. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Ele está dizendo aqui: é possível que alguém se esconda em algum lugar a ponto que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Olha que coisa interessante, queridos. Ele é eterno, então Ele transcende a questão do tempo. Ele é Espírito e ao mesmo tempo Ele preenche toda a terra e todo o céu. É grandeza demais, não é? O nosso Deus é eterno. E a Bíblia diz, queridos, que Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Lógico que não nesses atributos que eu acabei de dizer, sobre o preenchimento dele, sobre a eternidade no sentido de autoexistência. Mas ele também nos criou espíritos eternos. E o segundo tópico que eu quero falar com você é sobre isso. O primeiro, que Deus é eterno. O segundo é que Deus nos criou espíritos eternos. Isso é muito importante de nós entendermos, querido. E você vai começar a perceber porque nós estamos falando sobre isso. A primeira coisa que eu quero
deixar claro para você é que nós somos um espírito. Muitas pessoas que não conhecem a palavra, ou que até conhecem, mas não foram ensinadas dessa forma, ou ainda não aprenderam sobre isso, ficam um pouco confusas em relação a isso. Mas a Bíblia é muito clara quando ela nos coloca como um homem criado. O ser humano foi criado em 3 dimensões. Então você já deve ter ouvido essa frase aqui na igreja, nós falamos ela bastante, e ela é do irmão Reagan, e ela fala que nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós possuímos uma alma. Sabe, esse entendimento, querido, é primordial, porque quando você nasce de novo, a vida de Deus passa a habitar no teu espírito, é ela quem te vivifica, e você de fato é um espírito. Isso é tão sério que o seu corpo, um dia, se Jesus não voltar antes, ele pode sofrer a decomposição da morte, da velhice e dos dias longos sobre essa terra. Mas o teu espírito, querido, é aquele que é alcançado pela vida de Deus. Em 1 Coríntios 2,13 diz: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha só esse texto. Nós não falamos com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, quando você entender que você é um ser espiritual, não ache que isso é uma presunção ou uma vanglória, não. O Senhor te recriou em Cristo. Aquele que nasce de novo, querido, é alguém espiritual. O teu espírito é vivificado. Nós somos espíritos eternos. Em 1 Coríntios 15:22 fala que em Adão todos morreram, mas em Cristo todos serão vivificados. Isso é tão sério que na nova aliança a adoração ela é feita em espírito. De novo aquele texto que eu já citei, João 4:24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus nos criou espírito eterno. Você já entendeu que você é um espírito, nós não vamos ficar batendo tanto nessa tecla, né? Já usamos alguns textos aqui. Mas agora nós vamos ver que além de sermos seres espirituais, nós somos seres eternos. Em Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 8:10 diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto, mas o espírito está vivo. É disso que se trata a vida eterna, queridos. A vida eterna é quando Cristo passa a habitar em você. A Bíblia fala no livro de Romanos que se você crê para a salvação, é necessário que você creia com o seu coração e libere palavras de fé. O que é fé, senão aquilo que você crê com o coração e libera com a palavra da sua boca? Assim é para recebermos a vida eterna. Nós declaramos que nós recebemos Jesus, que nós cremos no sacrifício dele, e a partir daquele momento a vida eterna passa a ser nossa. O nosso espírito é vivificado de uma vez por todas, queridos, e nós começamos a ter acesso a essa eternidade. Isso é tão sério que é aquele texto que todo cristão já teve que decorar em algum momento da sua vida, seja na salinha das crianças, no discipulado. Mas em João capítulo 3:16 fala que ele nos amou tanto, que ele deu o seu único filho para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos uma vida eterna. Não simplesmente vivificados no Espírito, mas garantia de uma vida eterna com Ele. Somos um Espírito eterno. Um exemplo que eu dou quando eu ensino a matéria algumas vezes como ser guiado pelo Espírito no Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é uma escola que ensina a palavra, que funciona inclusive aqui na nossa igreja. As matrículas ainda estão abertas. Você pode chamar aqui no chat, nós podemos falar um pouco a respeito disso com você. Mas quando eu ensino um pouco sobre sermos um espírito, habitarmos num corpo e possuirmos uma alma, eu falo a respeito de que todo ser humano já tem essa composição.
Mas quando nós recebemos Jesus, o espírito que estava morto em seus delitos e pecados, a Bíblia fala que ele vivifica. Então, de fato, todos são espíritos. Mas somos vivificados quando Cristo habita em nós. E eu brinco com eles que é como aquela perna adormecida, que você está sentado há muito tempo nela e quando você vai se levantar é como se ela não existisse. Ela estava lá, mas ela não tinha a função correta, você não consegue utilizá-la. A sua dimensão do Espírito não estava aguçada, porque sem Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é tão sério que Adão e Eva, quando foram enganados ali e desobedeceram ao Senhor, a Bíblia fala que certamente se eles desobedecessem, eles morreriam. Mas se você ler o texto, você vai ver que eles comem do fruto e eles não morrem fisicamente naquele momento. Mas o que acontece com eles? Eles morreram espiritualmente naquele momento. Eles foram separados do Senhor naquele momento. E foi por isso que Jesus veio, para nos vivificar, para nos dar a vida eterna. Queridos, nosso Deus é eterno. Nós somos eternos em Cristo. E deixa eu te dizer algo. Há um anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou dentro do homem. Tem um texto que eu acho lindo demais, que está em Eclesiastes 3:11, que diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Vou ler só a parte A. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe, quando somos encontrados por Cristo, nós abrimos o nosso coração para Ele, eu tenho certeza que o dia que você recebeu Jesus e você começou essa jornada com o Senhor, você se sentiu no lugar certo, fazendo a coisa certa, com aquela paz, com aquela alegria dentro de você, com aquela sensação de esse é o meu lugar. Sabe quando você viaja muito tempo e por mais que seja uma viagem talvez boa ou não, quando você volta para casa, nada é como estar em casa de novo, como deitar na sua cama com o seu travesseiro. Quando você recebe Jesus no seu coração, esse anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou no espírito do homem, ele é saciado em Cristo. Essa sensação de estou em casa, essa sensação de voltei para o meu lugar, de estou no lugar certo, ela se dá, querido, porque há um anseio em nós pela eternidade. Não é à toa que grandes homens ou filósofos e religiosos tentam criar doutrinas investigando o que seria a eternidade. Conceitos, filósofos falam sobre isso. Doutrinas são criadas a respeito disso, porque o homem, nele já não há aceitação de que, eu terminei nessa terra e tudo se acabou aqui. Há um anseio pela eternidade. E foi Deus quem plantou isso no coração do homem. O anseio pela eternidade. Essa sensação de preenchimento, querido, quando Jesus passa a habitar dentro de você. Essa certeza de plenitude. Essa certeza de paz em meio ao caos. Isso é a vida eterna já operando dentro de você. É o teu espírito recriado. É a vida eterna que você acessou em Cristo Jesus. A eternidade te proporciona um encaixe perfeito. É a peça encaixada no lugar certo. É Cristo encaixado no nosso coração. É a peça no lugar certo, respondendo o anseio da eternidade, queridos, que Deus colocou no coração do homem. É por isso que talvez você esteja nos assistindo e por mais que você goste de ouvir sobre Deus, você ame a sua família, você tenha até vivido coisas boas, existe talvez em você aquela sensação de preciso de algo mais, essa sensação de preciso de uma plenitude. Deixa eu te dizer, Cristo é do tamanho deste anseio. Jesus é do tamanho deste anseio. A vida eterna, ela preenche o nosso coração por completo. Aleluia. Eu amo um texto também que está em João 6:68, anotei ele aqui, que é um diálogo que é Pedro dizendo para Jesus: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Jesus ali tinha tido um momento um pouco, com um discurso um pouco mais duro, e algumas pessoas foram se afastando, e ele olhou para os seus discípulos e ele disse: e vocês? E Pedro, ele estava querendo dizer assim: olha, isso não foi tão fácil de ouvir, mas para onde eu vou, se só você tem palavras que preencheram esse anseio pela eternidade? Se só você tem palavras de vida eterna, se só você preenche por dentro, se só você, quando você fala, existe um fogo dentro de mim que queima, se só que quando você fala existe paz. Sermos vivificados em Cristo, querido, é nos tornar quem sempre fomos criados para ser: eternos. Em João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Eu vou ler novamente, que o começo ficou meio estranho. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Somos vivificados em Cristo. Nele somos aquilo que fomos criados para ser. Você já tentou usar uma faca? Vai pintar sua casa, de repente nessa quarentena aí, você está aí, resolveu pintar, mas você sabe que tem que tirar o espelhinho, não é verdade? Aí você pega aquela espátula de manteiga para tentar tirar o parafuso, que a sua esposa não está gostando dessa ideia, mas você está ali com preguiça de procurar a ferramenta certa. Você faz um esforço maior para tentar fazer algo que a ferramenta certa faria com muita facilidade. Eu lembro do dia que meu marido comprou a parafusadeira. Gente, ele faltou soltar fogos. Porque cada mudança, cada hora que a gente mudava, cada hora que montava um móvel era um sacrifício, porque tinha que fazer muita força. E com a parafusadeira era só... Não é verdade? Nada como sermos aquilo que nós somos chamados para ser. Quando nós recebemos Jesus, quando a vida eterna, queridos, é liberada dentro de nós, quando a eternidade, esse anseio que todo ser humano tem, quando nós recebemos Cristo, essa sensação de plenitude passa a habitar dentro de nós. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, que você não vai ter desafios diários. Que isso? Estamos neste mundo. Mas isso quer dizer que uma nova vida é gerada em você, uma nova capacidade, uma nova perspectiva de vida. A vida eterna muda o seu hoje e o seu futuro e a eternidade. No corpo, querido, nós somos finitos. Quando eu digo que nós somos eternos, é espiritualmente falando, ok? No corpo nós somos finitos. A Bíblia mesmo deixa muito claro, aqui eu coloquei o texto de Hebreus 9:27, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Porque você acha que em diversos lugares fala-se tanto sobre doutrinas, sobre o pós-morte? Doutrinas que creem em reencarnação, doutrinas que creem de formas diferentes, porque todos ficam tentando buscar uma explicação para a eternidade. Mas a Bíblia é clara, dizendo que a vida eterna nos faz um com Ele para sempre. Mas no corpo só é nos dado a chance de morrer uma única vez. Se a Bíblia é a nossa verdade e aquilo que cremos, nós temos que saber o que ela fala sobre isso. E no corpo nós somos finitos. Um outro texto em 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, é inevitável. Por mais que as pessoas façam plástica, por mais que existam cremes maravilhosos, por mais que tudo, queridos, ainda assim o nosso corpo, ele é finito. Por mais que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você percebe que esse texto já começa a nos jogar para mais perto daquilo que eu quero falar com você?
Ele está dizendo que não somente o nosso corpo é finito, mas que o nosso homem interior, ao contrário do corpo, ele se renova de dia em dia. E ele fala algo: ei, possa ser que em alguns momentos você vai ter tribulação, mas entenda elas como um leve e momentânea tribulação, porque ela vai produzir em você um peso eterno de glória. Aquele que persevera, querido, recebe. E aqui ele começa a falar algo no verso 18, que nos encaminha sobre essa perspectiva de estarmos com os nossos olhos na eternidade. Ele fala: ei, você precisa se atentar mais sobre aquilo que você não vê, porque aquilo que você vê é totalmente temporal, é totalmente passivo de passar mesmo, de se acabar, de findar. Mas aquilo que você não vê são as coisas eternas. E aqui ele está nos dando uma dica, querido. Os nossos olhos precisam estar na eternidade. A vida eterna, um outro ponto dentro desse tópico que eu abri a respeito do espírito do homem receber a vida eterna, é que a vida eterna não começa quando nós chegarmos no céu, como alguns pensam. Mas a vida eterna começa no momento que você recebe Cristo no seu coração. Lembra que eu disse, esse anseio pela eternidade, ele é preenchido com a salvação. Quando o teu espírito é recriado em Cristo, quando aquilo que estava morto, apagado, sem luz. A Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é onde ele coloca a luz dele. É de onde emana a luz de Cristo. É através do teu espírito. A Bíblia também fala que o teu espírito se torna um com o espírito de Deus. Então, queridos, a vida eterna não começa só ali. Então depois que eu morrer, aí que eu vou saber o que é vida eterna. Não. Quando você recebe Cristo, a vida eterna você já recebeu. Em João 5,24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Veja só que ele usa algumas indicações aqui. Os tempos verbais são de apropriação mesmo. Ele fala: aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é terá, não é naquele momento ali ele vai possuir. Não, tem a vida eterna. Ele já passou da morte para a vida. Você entende? Adão morreu espiritualmente e continuou vivo fisicamente por um tempo. Mas ele perdeu aquilo que dava plenitude para ele. Mas aqui a Bíblia está dizendo que em Cristo, a partir do momento que você recebe Ele, você tem a vida eterna e não será condenado. Pelo contrário, você já passou da morte para a vida. Em 1 João 5, de 11 a 13 diz: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam, vocês têm a vida eterna. Parece tão simples. Camila, você está dizendo aqui nesse culto, um tempão, neste tópico, falando que nós temos a vida eterna. Isso é tão sério que em 1 João, o autor aqui reforça: eu quero que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. Sabe, porque iam vir pessoas falando e ensinando doutrinas que poderiam querer te enganar. Porque salvação, queridos, não é por aquilo que você faz, não é pelas suas obras, não é porque você é bonzinho, não é por causa disso ou por causa daquilo. A salvação, ela veio, nós não merecíamos, nós já estávamos num caminho de condenação. Mas Jesus não veio para nos condenar, pelo contrário, a condenação já era certa. Porque experimentaríamos em algum momento o pecar. Ainda que nascemos ali tão inocentes, tão bonitinhos. Esses dias meu filho, ele tem 2 anos. E nós tentamos ao máximo ali dar bons exemplos, falar do Senhor. Mas sabe, a estutícia já está no coração da criança. É por isso que todos precisam de Jesus. E a minha filha mais velha começou ali numa brincadeira com ele e ele não gostou de algo. E ele não revidou, ele não falou nada, mas ele ficou invocado.
E ele saiu do lugar ali da brincadeira, ele foi lá para dentro do quarto. E minha mãe estava por perto. E ele foi, e ela tinha uma casinha de Lego, e ele foi e desmontou toda a casinha dela, sem falar nada para ninguém. E quando minha mãe se deu conta que ele estava saindo sozinho do quarto, ela falou, o que você fez? Ele falou, eu destruí a casinha dela. E nós, lógico, ensinamos para ele que isso não se faz. Mas o que ele estava sentindo naquele momento? O desejo de se vingar, porque ele se sentiu injustiçado. Você acha que salvação viria porque nós merecíamos? Não, queridos, a nossa natureza já estava condenada. Mas em Cristo, nós nascemos de novo. E nós recebemos a vida eterna. É por isso que esse texto reforça. Porque muitos vão poder dizer, não, você precisa fazer isso, você precisa evoluir, você precisa daquilo. Não, você precisa crer em Cristo. A pessoa, ela pode ter por N motivos. Motivos sociais, motivos de decisões, livre escolha, ter sido uma péssima pessoa. Mas no momento que ela decide reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer uma vida de pecado, falar, Senhor, me justifica, me enche, naquele momento, vida eterna passa a ser dela. Salvação passa a ser dela. E ela pode sim, em Cristo, se tornar uma nova criatura. Se você tem o Filho, você tem a vida eterna. É de graça. Foi por amor, sem merecimento e instantâneo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender, né? Porque no sistema que nós hoje estamos, é tudo tão, se você merece, se você pode, seja o melhor. Mas sabe, nós não poderíamos pagar a dívida que nós tínhamos. Então Cristo veio, Deus, em forma de homem, para pagar a dívida que eu e você não poderíamos pagar. Queridos, nós falamos que o nosso Deus é eterno e que nós somos seres espirituais e eternos também. Nós vamos passar a eternidade. A nossa vida eterna começa em Cristo. Se você recebe Ele, a sua eternidade é com Ele. Mas sem Ele existe condenação. E agora eu quero chegar no terceiro tópico, que é de fato a respeito daquilo que Deus quer falar com você que já tem a vida eterna. Quando entendemos a eternidade, o nosso foco muda. Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Existem algumas versões que usam miseráveis. Eu achei essa aqui um pouco mais suave para te dizer nesse Dia das Mães. Os mais dignos de pena. Se a nossa esperança em Cristo só serve para isso que nós estamos vivendo agora, o nosso foco precisa mudar. Em Filipenses 1, 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, existe um tempo na nossa vida, após o novo nascimento, onde nós vamos aprendendo a encarar essa vida eterna que nós recebemos com um olhar de fato voltado para a eternidade. Que diz respeito, por exemplo, àquele texto que eu usei na introdução, que Paulo fala: eu esqueço aquilo que ficou para trás. Eu fiz coisas terríveis. Paulo era um perseguidor. Ele fala: mas eu empenho os meus esforços para conquistar o prêmio da soberana vocação. O que é isso? Os olhos dele não estavam somente para esta vida terrena. O foco dele estava na eternidade. Estava do desde agora para sempre com Cristo. Sabe, quando nós entendemos a eternidade, o nosso foco muda. A vida eterna, a primeira coisa que você começa a mudar quando você recebe a vida eterna e começa a se atentar para isso, é que a vida eterna consiste em conhecer Jesus. Camila, mas se eu conheci Jesus, não é porque eu recebi Ele no meu coração, com certeza. Mas em Oséias fala que existe a possibilidade de você conhecer e prosseguir em conhecer. Lembra que Deus é eterno, Ele preenche tudo, Ele é Espírito, Ele não tem início e nem fim. Quanto mais de Deus eu e você podemos conhecer? Muito mais. Em João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, 2 pontos, que
conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, esse texto conclui. Ele fala, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Quando você entende, queridos, a eternidade que te alcançou, essa vida que está dentro de você, isso consiste em conhecer Jesus. Então a primeira coisa, quando o seu foco está sendo ajustado para esse novo olhar, para esse novo reino, para essa nova cultura da qual eu e você fazemos parte hoje, é que a nossa vida agora, ela tem um foco principal, conhecer Jesus, porque à medida que conhecemos o Filho, o Pai é revelado. Lembra que Jesus disse àqueles discípulos, vocês estão perguntando, vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. Aqui é a mesma coisa. Após receber Jesus, olhe para Ele e o Pai vai ser revelado. E eu tenho certeza que o seu olhar a respeito da eternidade, ele vai sendo mudado, ele vai sendo amadurecido. As suas decisões, a sua forma de encarar os problemas vão ser diferentes. Sabe por que qualquer pedrinha para você hoje é uma grande tribulação? Porque os seus olhos estão sobre a pedra, estão sobre o seu momento, não estão na eternidade. Porque a Bíblia fala que a tribulação ela é leve e momentânea, e ela que não está determinando qual tipo de tribulação. Mas eu posso te dizer, qualquer tribulação fica mais leve e fica momentânea quando você olha na perspectiva da eternidade. Quando você olha na perspectiva de conhecer Jesus. Nisso consiste a vida eterna, conhecer Jesus. Uma outra coisa que muda quando os seus olhos estão voltados para a eternidade, quando o seu foco é a eternidade, você tem uma vida desprendida. E com isso, eu não estou falando que você, recebi Jesus, eu virei hippie. Não, queridos. Uma vida desprendida é um coração anelado aos interesses do Senhor. E eu quero usar alguns textos para discorrer esse argumento com você. Esse diálogo que eu vou ler é logo depois daquele tão conhecido a respeito do jovem rico. Em Lucas capítulo 18, verso 28 e 30, diz assim: Pedro lhe disse, Senhor, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Sabe quando o seu foco está na eternidade? Você se torna uma pessoa desprendida. Ele fala que não tem uma pessoa que possa deixar qualquer coisa em prol do reino de Deus, que não vai ser recompensado, não só agora, como na eternidade. Então, quando você olha para a eternidade, a primeira coisa que muda, você deseja, você passa a conhecer Jesus. A segunda coisa, você se torna uma pessoa mais desprendida do sistema dessa terra, menos viciada em olhar simplesmente como o sistema te manda olhar. Você vai ficar com o seu coração conectado com o coração de Deus, nos interesses de Deus. Como assim? Você vai estar disponível para ofertar na vida do missionário, mesmo quando você precisar dar um passo de fé. Você vai estar disponível para ser generoso com o seu irmão. Você vai estar disponível para ser guiado pelo Espírito a falar coisas para alguém que você talvez não goste. Desprendido da sua justiça própria, desprendido dos seus bens materiais, desprendido da sua própria reputação, desprendido do que as pessoas estão falando, você estará cada vez mais conectado com o coração de Deus. Outra coisa, o seu foco, além de conhecer Jesus e de ser desprendido, você também não vai estar mais preocupado em ser visto. Às vezes o ser humano, e todos são, queridos, todos são tentados a serem, fazer algo para que os outros vejam. Isso tanto no sentido da sua vida de consagração, na sua generosidade, naquilo que você faz para o Senhor ou de bem para as pessoas. Em Mateus 6, do 3 ao 5 diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Em Mateus 6, 17 e 18 diz: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto e ao teu pai que vem em secreto, e ele te recompensará publicamente. E por último, Colossenses 3, 23 e 25. E tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. O seu foco não vai ser em ser visto, querido. O seu foco vai ser em fazer o que é certo, porque os seus olhos estão na eternidade, estão nos interesses de Deus, está na evangelização mundial, no avanço do reino de Deus. E deixa eu falar, eu não estou brava, mas eu estou te alertando. Porque isso se torna um raio-x para nós. Sabe, se os nossos olhos estão na vida eterna, se os nossos olhos estão naquilo que nós estamos construindo nessa jornada com Cristo, nós vamos ter interesse em conhecer ao Senhor, nós vamos ter interesse em sermos desprendidos, nós não vamos estar nos importando se aquilo que fazemos está sendo visto ou não, porque nós vamos entender que quem fala sobre nós não são as nossas palavras, mas são os nossos frutos. Deixa eu te dar uma dica. Se você quer que as pessoas percebam que você cresceu, que você já não é mais aquela pessoa de antes, deixa os seus frutos falarem. Porque quando você usa as suas palavras para falar a respeito de você, só mostra o quanto imaturo ainda você está. Olhe para a eternidade. Sabe, existe uma tônica no mundo do marketing que fala: quem não é visto não é lembrado. Mas deixa eu falar para você que nós que estamos com foco na eternidade, você quer que lembrem de você ou do Cristo que você prega? Com certeza, se olharmos para a eternidade, o nosso foco não vai ser em sermos vistos. E eu falo isso para você, queridos, porque todo ser humano pode passar e passa por essa tentação. Então não é para que você se sinta condenado, porque até Cristo foi tentado em tudo. Mas é para que você, quando você for tentado nessas coisas, no desprendimento material, no desprendimento da sua reputação, no desprendimento de não ser visto, você se lembre que você pode passar esse raio-x e deixar o Espírito Santo te ensinar a melhor forma de fazer, que é olhando para a eternidade, que é olhando para os motivos eternos. Outra coisa, o seu foco não estará mais nas conquistas materiais. Não é errado você desejar dar coisas boas para a sua família. Não é errado você trabalhar. Pelo contrário, o trabalho é bênção. O homem já trabalhava antes da queda. O trabalho é bênção. O trabalho hoje em Cristo não é mais para a sua fadiga, mas é para a sua ampla suficiência, para que você possa abençoar pessoas. Mas o desprendimento das conquistas materiais se dá no texto de Mateus 6, 19 e 21, que fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu maior tesouro hoje está no céu, é porque o seu coração está para a eternidade. Mas se o seu maior tesouro é aqui, é porque o seu coração está aqui. E mais uma vez eu ponho um equilíbrio aqui. Não é que Deus não quer te auxiliar, te dar as coisas que você necessita. Mesmo no texto, nesse mesmo texto de Mateus 6, há essa preocupação de dizer mais para frente que ele fala: eu não estou te chamando para uma vida, para ser um cooperador do reino, para que você tenha uma vida ruim. Não, eu só estou te ensinando a ter o seu foco no lugar certo.
Em Mateus 6:31-34 diz que é o mesmo capítulo: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você entende? O seu desprendimento às coisas materiais não é que você não vai ter um planejamento, um projeto de vida, não é nada disso. Mas é quando o seu foco está naquilo que Deus tem para você, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu tenho provado disso a cada dia. E eu posso dizer que eu ainda não estou no estágio perfeito, mas eu estou caminhando, eu estou empenhando os meus esforços para olhar o interesse de Deus. E sabe o que eu tenho aprendido? Quanto mais eu me interesso pelo Senhor, mais as coisas que eu preciso chegam até mim. Porque eu não estou olhando para Ele com esse foco, eu estou buscando agradá-lo, e eu sei que você também. E sabe, confia nesse Deus, confia no Senhor da sua vida. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E para concluir, queridos, se os seus olhos estão na eternidade, o seu foco são pessoas. Paulo diz em 1 Coríntios 9:19: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. No verso 22, para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Será que nós podemos dizer isso? Faço-me de tudo para com todos, para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para eu poder ser participante dele, para eu poder olhar naquele grande dia e dizer: eu faço parte da grande comissão, eu fiz parte desse projeto, eu fiz parte do corpo de Cristo, com ênfase naquilo que o corpo estava fazendo. E aí ele conclui esse texto no verso 26 dizendo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, não seja reprovado naquilo mesmo que eu tenho pregado. Sabe, queridos, não use esse texto para fazer o que você bem quer, dizendo que você quer alcançar pessoas. Ele se fez de fraco, de escravo, para salvar, não para benefício próprio. Seja intencional naquilo que você faz, mas faça com a motivação certa, faça com o interesse certo. Olhe para o alvo, seja livre de você mesmo, alcance pessoas. Sabe, olhe para a eternidade, aproveite esse momento na terra de reflexão e olhe para onde estão os seus olhos. Ele te deu a vida eterna. A vida eterna não acaba aqui, não acaba aqui. Existem pessoas esperando aquilo que Ele te deu. Sabe, solte aquilo que está segurando os seus olhos de focar na eternidade. E eu te convido para agora, em alguns poucos minutos, levantar suas mãos e dar glória e honra a esse Deus eterno, Rei eterno, invisível, mas real. Oh, Ele é Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei Jesus. Nos redimiu, nos libertou. Oh Senhor, como é bom te adorar, Senhor. Ele plantou a eternidade em nós. Ele plantou a eternidade em nós. Adore a Ele,
aqui, eis-nos aqui. Usa-nos, Pai, envia-nos a nós, envia-nos a nós, com coração livre para te servir, livre, Pai, para abençoar pessoas, livres para refletir a tua glória. Busca Ele. Ele te ungiu, querido. Ele te ungiu. Ele te ungiu para levar este evangelho, para desfazer as obras do inimigo, para pregoar o ano da salvação. Ele é bom, Ele é bom. Ele me alcançou, Ele me amou primeiro, me libertou de mim mesma. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, porque nessa noite o nosso espírito, Pai, recebeu uma porção, Pai, da Tua palavra, e ela é poderosa para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ir um nível a mais com o Senhor, a eternidade como o nosso foco. Obrigado por essa vida que nos alcançou. Se você está aí, você nunca disse para Jesus ser o Senhor da sua vida. Se você nunca recebeu esta vida que eu disse hoje, que fala a respeito de uma plenitude, que preenche o seu coração e garante a sua eternidade com o Senhor, te livrando de toda a condenação, não somente nesta vida, mas na vindoura. Nós somos seres eternos e espirituais. Aonde você vai passar a eternidade? Isso só depende de algo simples e que você pode fazer agora. Quer dizer, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Então, se você deseja, ore assim comigo. Feche seus olhos e repita: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço o teu sacrifício naquela cruz. Eu recebo o Senhor no meu coração como o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Obrigada, porque agora eu sou teu filho e você habita em mim. Estamos juntos desde agora e para sempre. Hoje eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. O meu passado ficou para trás. Obrigada, porque agora posso te chamar de Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Seja preenchido pela plenitude do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Se você também conhece Jesus, mas estava longe dos caminhos, hoje é dia de você dizer: Senhor, eu renovo com você a minha aliança. Eu volto hoje aos teus meus olhos voltados para a eternidade. Nessa noite eu me lembrei, Senhor, que eu não posso só olhar para esta vida, mas que eu posso viver a sua eternidade de agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Espero que você tenha sido edificado, abençoado e mantenha o seu foco na eternidade. Toda tribulação, ela é leve e momentânea, e ela produz dentro de você um peso de glória. Amém? Aleluia. Amo vocês. Fiquem na paz. Pastor? Aleluia.
Glória a Deus, que palavra gloriosa. Eu sei que essa palavra encontrou lugar no teu coração e o Espírito Santo continuará ministrando a você dentro do que foi ministrado através e por intermédio da vida da Camila. Amém? Glória a Deus por você estar conosco até agora. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu crescimento e seu avanço nele. Saiba que os planos de Deus para a sua vida são sempre os melhores. Ele é o maior interessado no sucesso, em você ser bem sucedido em tudo que fizer. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero incentivar você. Às terças-feiras nós temos tido o nosso culto no lar. Tem sido maravilhoso, nós temos testemunhos gloriosos. E eu quero incentivar você. Talvez você não é membro dessa igreja, não sabe muito bem como funciona. Então, se você tiver interesse, mande para nós pelo direct do Instagram ou do Facebook, mostrando o seu interesse, que nós vamos te dar algumas diretrizes. Mas reúna sua família, cante louvores ao Senhor, ministre a palavra, conversem a respeito do que foi ministrado, depois orem. Tem sido glorioso, eu creio que tem sido um bom testemunho e um bom momento para que os seus filhos possam participar, seus filhos possam ver, e isso tem sido muito bom, querido. Então eu quero te encorajar e te incentivar. Foi uma direção que o Senhor trouxe ao meu coração e nós temos visto o fruto disso. Amém? Glória a Deus. Bom, quinta-feira nosso próximo culto online. Eu sei que existe expectativa no teu coração. Divulgue, siga-nos nas redes sociais. E eu gostaria de pedir a você que curta. Tem um joinha aí no seu vídeo, curte. Porque quanto mais curtidas nós tivermos, o YouTube propaga esse vídeo e faz com que ele chegue a outras pessoas. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Tenha uma semana gloriosa. Amamos você, estamos com saudade. Fique na paz.